Fala galera, tô de. Sua puta de costa, então. E aí galera, o Faladril tá de volta. Muita gente chamou EDM essa semana. Cadê Drill? Cadê o canal Geek? Cadê o Faladril? O Ajacash tá tomando conta de tudo. Tá tomando conta do meu tempo. Porque esse começo de ano foi muita coisa boa que aconteceu no Ajacash. Mas eu prometo a vocês que o Faladril tá voltando com tudo agora. E vamos falar de Avatar, que já tá disponível na Netflix. Avatar já está entre nós. E já deixando de antemão, a série é incrível. Muitas perguntas que teve na minha DM foi: é melhor que One Piece? Então, segura a audiência que no final desse vídeo eu vou falar pra vocês se eu achei Avatar melhor do que a adaptação One Piece da própria Netflix, né? Então, já se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com os amigos, que essa semana vai ter muito Avatar aqui no canal. Para onde estamos indo? O melhor lugar da Terra. Aqui nesse vídeo a gente fala sobre a primeira temporada com spoiler, e eu tenho muita coisa pra falar e eu tô muito animado. Porque Avatar vai contar a história do Aang, que é um garoto que ele é o Avatar, mano. Essa seria a figura mística que vai unir os quatro povos, os quatro elementos que a gente tem nesse universo. São o povo que domina a terra, o ar, a água e o fogo. Depois que o Reino do Fogo decidiu tomar conta de tudo, o mundo caiu em uma grande guerra que durou cerca de 100 anos, até o momento que o Avatar, o Aang, que estava congelado, ele se descongela e aí ele está de volta no mundo e pronto para ajudar a salvar todo mundo, a restaurar a paz, o equilíbrio entre todos os reinos. A questão é que o Avatar é uma figura que deve dominar todas as dobras. E no caso o Aang, ele domina a dobra do ar, porque é a aldeia onde ele nasceu, mas ele não tem o domínio sobre os outros três elementos. Então a gente vai seguir ele numa jornada na primeira temporada para ele tentar entender como ele pode começar a dominar esses outros elementos e como ele vai conseguir fazer esse trabalho, como ele vai conseguir exercer esse poder de avatar que ele tem para ajudar o mundo. Então a série eu acho que é muito interessante logo de cara, porque a gente obviamente vai conhecer o Aang, ali a gente vai ter uma introdução para a história dele, mas é uma série que vai falar muito sobre essas questões da guerra e como a guerra afetou o universo, o mundo que ele vive. Então, nesses 100 anos que ele ficou dormindo, eu acho que essa é uma das partes minhas favoritas, foi ver quando ele vai lá em Omashu, quando ele vai encontrar o antigo amigo dele, e esse amigo vai mostrar para ele o quanto a falta de esperança nesses últimos 100 anos afetou as pessoas e o quanto o Aang não sabe muito das coisas. Então eu sinto que essa é uma série que, assim como o desenho, obviamente, é uma série que vai trazer várias discussões muito interessantes, vários questionamentos legais em relação também ao nosso mundo, né? E mesmo que o nosso mundo não seja dessa forma, a série traz esses questionamentos relacionados como a gente se relaciona com a natureza, né? Com as coisas que a própria Terra dá pra gente. Então é uma série que tem aí essa crítica por trás. Então eu acho muito bem colocada, principalmente quando a gente vê o Aang e a forma que ele se posiciona dentro do universo. No começo da série, ele estava um pouco lento. Obviamente, o Aang é uma criança, ele é um garoto que ficou congelado por 100 anos, apesar dele ter vivido 100 anos atrás, ele não viveu 100 anos. Eu senti que em alguns momentos, principalmente no começo da temporada, os dois primeiros episódios, eu senti um pouco peso no começo, um pouco de muita exposição das explicações, da justificativa daquele mundo. E o mundo tem vários poderes diferentes, várias tribos diferentes, tem aquela geografia de Avatar, que é uma questão muito interessante. E obviamente a gente tem tudo isso na série. E quando a gente está fazendo a série de fantasia, você precisa tomar cuidado da forma que você vai contar aquela história, de como você vai descrever aquilo para, obviamente, não ficar chato e também garantir que você está explicando as coisas o suficiente para as pessoas. Porque as pessoas, obviamente, tem as pessoas que assistiram o desenho e tem as pessoas que vão cair de paraquedas ali para assistir Avatar, o live action, e depois eles vão lá abraçar o anime, depois abraçar aquele filme ridículo que foi lançado em 2010. Uma bosta. Então eu sinto que nos dois primeiros episódios existe uma super exposição demais de todas as questões e explicações do universo, mas de um jeito que eu particularmente não gostei. Lógico, a gente tá assistindo, a gente já sabe que o Aang é Avatar, mas com ele, quando a gente começa a série, ele não sabe que ele é Avatar, e quando vai ter a explicação de que ele é Avatar, ah, você é o Avatar, e cara,
é tipo um parêntese dentro da série, que é outro personagem explicando pra ele que ele é o Avatar. Mas beleza, tem que explicar que o Avatar é uma pessoa que blá 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 blá. E tinha outras formas, cara, deles contarem essa história sem ficar parecendo que essa superexposição muito rápida, direto no primeiro episódio. Eu sinto que com o passar da série, que quando a gente começa a mergulhar mais nesse universo, eu sinto que essas super explicações vão parando de existir tanto. Eu acho que eles deixam as coisas bem mais naturalmente. Mas lá de novo, no último episódio, a gente tem um Iron e ele tá explicando algumas questões que tem a ver com a mitologia de Avatar. E eu acho que isso acontece principalmente em relação a coisas mitológicas, a coisa do universo de Avatar. Então, mas você vai fazer isso porque a lua e o mar, eles estão ligados àquele tipo de coisa ali que quem assistiu o anime já sabe. Mas ele tá explicando pro personagem, porque obviamente é um personagem que já sabe disso. É óbvio que ele tá explicando pra audiência conseguir entender. Mas eu sinto que às vezes fica um pouco exagerado. É uma coisa que me incomodou um pouco, sim, mas não saiu, não tirou da série. A série é muito boa, galera. Mas eu fiquei um pouco preocupado que a série inteira ia ter essa característica, mas a partir do terceiro episódio as coisas engatam e eles encontram o ritmo. E a partir disso eu acho que vai muito bem. E claro, a gente vai ter a jornada dos nossos personagens. O Aang vai ser acompanhado pelo Sokka e pela Katara. Cara, velho, esse nome Sokka, pra quem é baiano, é complicado demais, velho. Primeiro episódio mesmo, eu tava assistindo eu e minha esposa aqui em casa. Aí a Katara tá seguindo o rio abaixo antes de encontrar o Aang. Ai, Sokka, Sokka. Ah, cara, lá ele, mano. Sokka não. Ô, cara, não aguento, cara! Mas voltando aqui, eu acho muito interessante a dinâmica dos três. Ali a gente tem o início de uma coisa mesmo, family. Obviamente a Katara e o Sokka são irmãos de fato, mas eles junto com a Appa, junto com o próprio Aang e o Momo, ele rola essa família e a gente vai ver os quatro, os três principalmente fazendo essa jornada, então indo em direção à tribo da Água do Norte, e que é então a tribo oposta à tribo onde o Sokka e a Katara são, porque eles acreditam que lá vai ter um grande mestre lá que vai saber, vai ensinar o Aang a dobrar, a conseguir a começar a dobrar a água e conseguir aliados para Katara quanto o Aang, e vai ensinar então o Katara e o Aang a fazer a dobra de água. Então a gente vai ter uma longa jornada nesses 8 episódios, essa jornada deles tentando chegar a esse lugar e obviamente fazendo paradas pelo caminho que acabam explorando ainda mais o lore da história. E como eu falei pra você, eu acho que os dois primeiros episódios, apesar de ser episódios importantes para a gente situar a gente na história, eu sinto que eu só assistindo esses dois episódios eu não teria gostado da série. Porque até ali eu tava tendo dificuldade para me conectar com os personagens, eu não tava muito. Cara, pra quem gente que assistiu o anime, a gente tá vendo eles ali. A gente tá vendo eles ali no ao vivo e no live action é muito diferente. Você já tá conectado, mas uma galera que tá chegando na série de paraquedas ali, ela não vai conseguir se conectar com aqueles personagens. Mas a partir do terceiro episódio, mas principalmente no quarto episódio, que é onde eles chegam ao macho, esse episódio é tiro, porrada e bomba. É onde a criança chora e a mãe não vê ali. O terceiro, ele já vai chegando nesse caminho, né? Que eles já vão chegando em um macho e a gente vê que nesse momento a gente começa a ter muitas explicações da mesma história. Isso começa a tornar as coisas muito dinâmicas e muito interessantes. E nesse episódio de Macho, a gente vai ter o caminho que o Aang tá tomando, o caminho que a Katara tá tomando, o caminho que o Sokka tá tomando, o que o Zuko tá tomando, que é um personagem incrível. A gente vai ver um pouco mais da história do Zuko, a gente vai conseguir entender mais o passado dos personagens. E ali nesse episódio, a gente começa a mergulhar de fato na dinâmica da história. E eu acho que o quarto episódio é um dos meus favoritos da temporada. É um episódio muito bom. Eles têm várias ramificações de vários personagens, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e muita coisa vai se conectando e se encaixando muito bom ao mesmo tempo. E aí vai mostrando que a série tá muito bem amarradinha. Isso sempre é muito bom de assistir. E eu acho que depois disso, um episódio que eu gostei muito também foi o sexto episódio, o episódio chamado Máscaras. É um episódio que tem uma construção muito grande, mas é um episódio que é um pouco mais lento. Ele tá ali no ritmo um pouco mais de freado. Mas eu acho que como a gente tem esse equilíbrio, o quarto episódio tem muitos momentos de ação, tem grandes lutas, tem coisas muito intensas, mas o quinto episódio era óbvio que ele ia dar uma diminuída nas coisas para preparar o terreno de novo para no sexto episódio a gente ter só coisas lá em cima. E eu sinto que o sexto episódio para mim, ele é algo
que ele é a alma de Avatar, porque ele foi a alma nessa primeira temporada, porque foi o episódio que a gente entendeu várias coisas sobre vários personagens. E a gente tem o Aang tentando ajudar os amigos deles, o Sokka e a Katara, e as coisas saindo fora de controle, mas ao mesmo tempo a gente tem uma narração por trás, que é do Iroh, contando aquela história e mesclando a jornada do Aang com a jornada do Zuko. Eu acho que, obviamente, a gente vê que o Zuko e o Aryon é algum dos personagens melhores que a galera vai abraçar mais, favorito de muita gente nessa temporada. Ali no começo é muito aquela coisa, o Zuko tá ali pra ser o vilão, só que aos poucos você vai percebendo, obviamente, ele não vai ser o grande vilão. E porque a série tem vilões excelentes, a gente tem um comandante Zal, que é um cara, que ele vai ser o antagonista do Zuko, tanto do Zuko quanto do próprio Aang. E é uma temporada que claramente não tem escrúpulo nenhum pra fazer nada. Então você não tá nem aí se as pessoas vão se machucar. Ele é um cara que não tem escrúpulo nenhum, ele não tá nem aí. O que ele quer fazer, ele vai fazer. Ele não tá nem aí se as pessoas vão se machucar. Ele não tá nem aí para as consequências. Ele quer a glória, ele quer o poder. Ele quer provar pro Lorde de Fogo que ele merece estar no papel de destaque. E ele vai estar sendo auxiliado pela Azula, né? Que é a princesa, a irmã do Zuko. E aí, obviamente, que ele é bem antagonista. O pai do Zuko, cara, ele também é um grande vilão. As cenas deles com o Zuko, cara, velho, o cara é imponente, mano. Ele é um cara filho da puta, um cara escroto. Mas o que eu acho que cria tudo isso, que eu acho que mesmo ele sendo escroto, sendo vilão, ele ainda não teve o espaço para mostrar o potencial de vilão que ele é. As coisas estão sendo construídas lentamente. E na verdade, quem acaba pegando o papel de um grande vilão da temporada, apesar de não ser a maior ameaça, mas é o cara que acaba tomando todas as porradas de vilão, é o Zhao. E aí a gente vai ter um final que vai ter um grande embate entre eles, que pra mim é extremamente satisfatório. É que ele completa tudo o que aconteceu, mesmo que no final das contas o Rei do Fogo não tenha sido colocado em uma posição de ser derrotado de fato. Eu acho que a construção da história ela tá tão amarrada que ela funciona muito bem. Uma coisa que eu achei muito boa é que a grande batalha final acontece no último episódio, no oitavo episódio. Quando eu tava assistindo o sétimo episódio, eu tava com muito medo da resolução final fosse acontecer lá e o oitavo episódio fosse ser apenas, tipo assim, a amarração de pontas soltas. Mostrar ali que os personagens vão fazer a partir de agora. E eu gostei muito que, na verdade, o sétimo episódio foi uma grande preparação para a grande batalha do oitavo episódio. E que no oitavo episódio a gente tem mais da metade do episódio de 50 minutos com essa parte da batalha, que é muito boa. Cara, eu sinto que, obviamente, Avatar é uma série que, tipo, quando era um desenho, foi para criança. Ela tem um público infanto-juvenil, mas ela tem assuntos que são tratados de maneira muito relevante. E eles não têm medo de trazer isso à tona. Eles não têm medo de mostrar as partes feias da guerra. Cara, ali eles estão em guerra de fato. Tem pessoas morrendo, tem grandes batalhas. É óbvio que a série, nossa, vai ter um monte de sangue. Ah, a série vai ter um monte de tripa. Não, não é isso. Mas ela tá ali, ela mostra a guerra acontecendo, ela mostra as angústias dos personagens e ela mostra os questionamentos. E eu achei que isso foi muito, muito legal. Me manteve completamente preso na história. O ritmo que a série carrega é muito bom. E mesmo com os dois primeiros episódios que tem esse problema que eu falei no começo do vídeo, eu sinto que eles são essenciais para existir, para trazer a gente, para colocar a gente da história. Poderiam ter feito de outra forma? Claro, mas eu acho que eles cumprem o papel, mas depois disso, a série engata de uma forma que ela tem episódios cheios de ação, tem episódios um pouco mais parados para trazer questionamentos, para trazer a história dos personagens, para trazer os aspectos deles, e sem ficar cansativo também. Então a gente tem várias nuances dentro da série que para mim eles acertaram demais. Tanto para o equilíbrio. Então, em momento nenhum eu ficava tipo assim, ah, cara, eu tô vendo aqui essa parte do Aang, mas eu queria estar vendo a parte do Sokka lá ele. Mas eu tô vendo a parte da Katara, mas eu queria estar vendo do Zuko. Eu sinto que eles conseguiram mesclar muito bem todas as histórias, todos os personagens, e eles conseguiram contar a história deles de uma forma perfeita. E quando a gente chega no final da temporada, é extremamente satisfatório. Eu não podia deixar de exaltar os efeitos especiais e as cenas de luta, que eu acho que logo no trailer isso é algo que chama muita atenção. Quando saiu o primeiro trailer, a galera ficou hypada. E houve um grande cuidado sobre isso, porque essa é uma parte muito essencial da história. Porque praticamente todo episódio a gente tem uma cena de luta, uma grande cena de ação.
é cena de luta, ou cena corrida, ou cena perseguição. Isso é muito importante para a história. Não é só o que carrega a história, mas, obviamente, a história dos personagens tá ali também, o passado deles, os seus ideais, os questionamentos deles precisa estar lá também. Mas eu sinto que o fato que a gente pode estar assistindo o episódio e tá começando uma cena de ação e ela ser muito legal. E elas são muito bem coreografadas. Tem cenas de ação muito legal. E, cara, os efeitos são muito legais. A gente tem personagens que lutam com fogo, outro luta com água. Isso fica muito legal. E a luta da Katara com o Zuko. Cara, Katara é a maioral dessa primeira temporada. Ela é a maioral. Ela aprendendo a dobra da Abra, ela é perfeita, ela é maravilhosa. A cena de luta do Zuko é muito bom. Eu acho que ele é um dos personagens favoritos dessa primeira temporada. Ele é muito bom, o ator manda muito bem. Quando tá ele e o Iron, e que é o tio dele, você já sabe que vai ter choro. Cara, teve muita emoção em momentos muito pontuais da série, e os momentos mais emocionantes é por conta do Zuko e do Iron. Eu sinto que existe ali entre os dois uma coisa que o Iron sabe que o Zuko tem problemas para lidar, tem problema para lidar com afeto, tem problema para lidar com a família, e ele tá sempre ali, tipo, do jeito dele mostrando que tá tudo bem, que ele se importa com o sobrinho dele, que ele quer ajudar, que ele tá ali para ajudar, para fazer companhia para ele. E pra ele não achar que ele não tem família. Então essa foi com certeza a minha dinâmica favorita. Muito top, principalmente quando você vai conhecendo a história dos dois, você vai vendo que o Iron, ele só não quer que o Zuko cometa os mesmos erros que ele cometeu. A gente vê que tem um momento também que o Zuko oferece o ombro pro Iron quando ele perde o filho, e isso cria um laço entre eles. E quando o Zuko é rejeitado pelo próprio pai, que é uma das cenas mais tristes da série, que ele luta com o pai luta com ele, o pai é cruel, que ele faz aquela cicatriz que ele tem no rosto, a gente vê quanto o Iroh se torna super protetor. E obviamente no final a gente tem esse pequeno plot twist que o general, que é o cara que tava ali, ficava irritado que o Zuko tratava ele, que acabava dando ouvidos pro Zhao naquele momento, quando ele percebe que na verdade o Zuko se ferrou porque ele tava tentando salvar o batalhão deles. Esse momento, cara, é lágrima, mano. E a hora que o Zuko volta pro navio, que ele descobre que o Zuko tá vivo, que ele conseguiu escapar do Reino do Fogo. Não conseguiu trazer o Avatar, mas ele escapou. Mas todos os soldados se curvam diante dele. Cara, é emocionante. Eles entregaram absolutamente tudo. É uma das minhas cenas favoritas, com certeza. Ai, que lindo, cara! Que atitude, Nicole! Outras cenas emocionantes que, com certeza, uma galera chorou muito é a da Katara, véio. A Katara tá perfeita nessa temporada. E lá no final também, quando a gente vê toda a questão da tribo da Água do Norte, que ela não quer que ela lute e ela batendo o pé, lutando contra o mestre. Cara, velho, é emocionante só de lembrar. E na hora da batalha, quando ela fala que as mulheres vão lutar de verdade, que elas vão ajudar, e depois os aprendizes chegando e falando, ai, mestre Katara, e ela, tipo assim, meu Deus. Cara, eu amei essa cena, mesmo sendo, eu acho que a Katara foi muito forçada nessa temporada. Ela, porque no anime tem uma cena muito emblemática que quando ela começa a ensinar a dobra de água pro Aang antes dele chegar na tribo do sul, do norte, e tipo, ela tá ali de boa se matando para levantar uma gotinha e o Aang já tá lá fazendo correnteza, porque ele é o Avatar, ele tem um poder muito maior do que o dela. E aqui nessa temporada parece que ela é muito mais poderosa. Ela consegue fazer dobras diferentes, que ela fala que viu a dobra da terra e tentou adaptou, né, pra uma dobra de água. Cara, ela é muito mais poderosa, mas, mano, você tem que entender que um anime de não sei quantos episódios, ele tem mais tempo de contar uma história, tem mais tempo de enrolar pra você ver o verdadeiro poder do que numa série de 8 horas no máximo. Então eles teve que correr mais e eu acho que foi muito assertivo pra deixar essa Katara um pouco mais foda assim. E o desenvolvimento dela, cara, foi bom na temporada. E em alguns momentos o Sokka, eu sei que no desenho a história dele é um pouco diferente. Ele tem algumas questões que tá sendo trabalhada. Ele é meio machista, que a Netflix falou que já que ia tirar algumas falas machistas dele, que foram gravadas e não foram por ar. Eu acho que fez um pouco de falta. Porque na série ele tinha muito patriarcado também, tudo no anime. E ele é o líder da família, o líder da aldeia, é o cara que vai proteger todo mundo. Ele meio que não aceita que a Katara pode fazer isso também. E na série a gente não tem tanto isso. Mas eu sinto que a história dele acabou indo muito para um lado de o pai dele não sentia orgulho dele, que ele se sentia rejeitado pelo pai porque ele não é tão bom quanto as pessoas achavam que ele deveria ser. E eu sinto que tem algumas nuances do personagem dele que ele fica assim meio de lado em alguns momentos. Eu gostaria de ter visto um pouco mais do Sokka lá ele.
Espero que na segunda temporada tenha um pouco mais da história dele, porque tem que explorar tudo isso. Porque tem alguns momentos importantes, que seria legal começar a explorar esse outro lado dele, que obviamente ele tem os seus talentos, ele tem a oportunidade de brilhar também nesse sentido. E quando eles estão já na tribo da Água do Norte, ele percebe que apesar que não necessariamente ele ser o guerreiro mais habilidoso, ele tem essa experiência de batalha. Ele tem uma visão das coisas que ajuda ele a criar táticas, enfim, formas de atacar o inimigo. E é muito legal que coloca os três juntos, a Katara, o Sokka e o Aang, e os três acabam, cara, um dando força ao outro, trazendo forças um pro outro, para ele trazer um equilíbrio entre eles. E aí, obviamente, o Aang, ele fica nesse último episódio, cara, eu preciso fazer tudo sozinho, e a Katara e o Sokka fala para ele que ele não precisa fazer tudo sozinho, porque eles são uma família. E nessa hora, o Vin Diesel deve ter chorado em casa quando a Katara falou: Aang, nós somos família. Mas e ela fala que o Aang não pode falar que você não vai lutar, porque todos ali estão na mesma batalha. Eles estão na jornada juntos. E apesar de outras coisas chamarem a atenção, a jornada agora é dos três. E é muito bonito de ver essa mudança da história dos três, que como eles foram entrelaçando a história deles. E eu espero que o Sokka ganhe mais destaque, mais espaço na segunda temporada, quando a série for renovada, que, cara, com certeza vai ser renovada. Mas eu achei que, mesmo tirando essa parte da história do Sokka, eu sinto que esses questionamentos sobre o patriarcado, tudo que tem na série, eu acho que funciona muito bem da forma que foi colocada. É muito interessante a cena da Katara trazendo as mulheres, que as mulheres querem lutar, a gente vai lutar, e ao mesmo tempo ter o espaço do Sokka. Se focar em outras questões da personalidade dele, da história do personagem e tudo mais, que eu acho que tem um grande potencial. Um personagem que ficou ali o tempo inteiro e, cara, eu queria ver muito mais dela é a Azula, que é a irmã do Zuko. Eu gosto muito que ela tem um grande potencial de vilã, que o Zuko não tem. O Zuko tem um potencial em alguns momentos, mas a gente sabe que ele vai ser aquele anti-herói, aquele herói torturado, aquele cara que quer fazer as coisas certas porque ele acha que tá certo. Mas ele vai percebendo aos poucos que, no final das contas, ele não tá sozinho ali. E às vezes ele tá fazendo coisas com pessoas que não estariam fazendo a mesma coisa por ele, que é o próprio pai dele e a Nação do Fogo de uma forma geral. Então, pra mim, a história do Zuko é a história que foi mais foda nessa primeira temporada. A cena dele resgatando o Aang depois é muito foda. A cena de luta deles são muito foda. E eu sinto que a Azula tem esse potencial também. A gente vê no final que tem um grande gancho da história dela. Ela ir lá e ter tomado o macho. É esse momento que a gente tem uma grande batalha, uma guerra enorme. E a gente tem as perdas da guerra. Uma coisa terrível acontece. E a gente vê isso, a gente tem a revelação que, na verdade, o Rei do Fogo tinha outros objetivos. Ele não queria só conquistar a tribo do norte. Na verdade, a Azula e o deserto estavam entrando em um marcha e dominando a cidade. E agora ele está muito perto de dominar os dobradores de terra. Eu achei que isso cria todo um clima para a segunda temporada, além do fato de que o cometa que passou no mesmo momento em que todos os dobradores lá foram eliminados da Terra, lá no começo da temporada, o cometa vai voltar. E o cometa sozinho, e ele vai trazer o poder dos dobradores de fogo. Vai levar os poderes dele. E enfim, vai ser um grande Deus na Nakuda nesse momento. E eu achei que a temporada foi super bem amarrada. Eu gostei demais da história dos personagens. Eu gostei da cena de lutas. Eu gostei dos efeitos especiais. Claro que teve alguns momentos que os efeitos especiais você vê que a Netflix investiu muito em algum momento e pouco em outro. Mas, cara, os erros, aquele um pouco de defeito especial que vai ter ali, não te tira da série. E tem momentos mais engraçados. Tem esses alívios cômicos. O ator que faz o Aang, cara, ele é muito fofo. Pra mim, eu acho que ele foi a escolha perfeita e foi uma ótima primeira temporada. Claro que eles vão ter que arrumar algumas coisinhas, algumas coisas deixaram a desejar um pouco, mas eu acho que de uma forma geral o saldo é extremamente positivo. Eu estou extremamente satisfeito. Eu achei que foi uma temporada muito, muito boa. E, cara, isso só me deixou com gostinho de quero mais para uma segunda temporada. Então, Netflix, bora renovar isso aí, porque história a gente sabe que a gente tem. Isso é só o começo. Aba! Ip! Então, galera, essa foi minha crítica de Avatar. Eu espero que eu não tenha me prolongado tanto, mas é isso aí. Agora a pergunta que eu deixei em aberto no começo do vídeo, que fizeram muito essa semana, quando eu falei que eu ia assistir Avatar, que ia ter a crítica aqui no canal. A galera perguntando, Drill, Avatar é melhor que One Piece? Galera, não, cara.
One Piece tá uns 3 a 4 degraus acima ainda, que One Piece pra mim é um arco fechado perfeitamente, tanto de efeito especial, tanto de acerto de atores para personagens, tanto da caracterização deles. One Piece tá um pouco acima, mas Avatar também não deixa nada a desejar. Avatar, ela lembra muito a essência que é o anime original, ela ela se desvinculou completamente daquele fiasco daquele filme de 2010, daqueles atores nada a ver, e deixou um gostinho de quero mais, como eu já falei. Então é isso, cara. Pra mim, se eu fosse fazer um ranking de adaptações, Avatar tava no top 5. Adaptação de anime, claro, Avatar tava no top 5, pra mim, facilmente. Então esse foi o vídeo de hoje, galera. Curte o vídeo, compartilha com os amigos e logo logo a gente tá de volta.